A paz do Senhor para os irmãos. Seguindo aqui a linha dos vídeos que eu estou fazendo para auxiliar os irmãos no entendimento geográfico e histórico da Bíblia, né? Principalmente para essas lições de Ezequiel que nós estamos tendo nesse momento, para que os irmãos possam entender o que é um povo semita, o que é um povo assírio, babilônico, qual a sua localização e qual a ligação deles com o povo de Deus, tá? Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre os descendentes de Noé. E você tem como referência, começa a falar no capítulo 9, mas aqui no 10 vai dizer: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E além desse capítulo 10 Gênesis, a gente também tem a mesma referência dos filhos de Noé em 1 Crônicas, no capítulo 1, tá? A gente vai tomar como referência o capítulo 10. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Jafé, de Sem, que estão aqui no versículo 21, e nasceram filhos, e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. Éber é interessante porque os descendentes de Abraão são chamados de hebreus, né? O povo de Israel, de boa parte chamado de hebreus. E para muitos arqueólogos e historiadores faz referência a hebreus, a descendentes de Éber, tá? E Sem, aqui a gente já vai entender que é um povo semita, embora hoje só se fale que o israelita é um povo semita, mas semitas são todos os descendentes de Sem, tá? Então, Sem gerou, se a gente seguir a linha aqui, Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. De Arfaxade, a gente vai ter Selá, e de Selá a gente chega em Éber. Éber, ligação com hebreus, tá? E Sem, ligação com os semitas. Nosso ponto de partida, como sempre, na questão histórica, a gente sai daqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Guaçuí, Pastor Claudemir, e vamos nos localizar. Aqui está justamente a nossa região de Guaçuí. Se a gente for ampliando aqui, ampliando, a gente já começa a ver o estado do Espírito Santo, né? Aqui Guaçuí, aqui Espírito Santo, aqui Cachoeira de Itapemirim, Vitória. E agora a gente já tem um mapa maior do Brasil. E do Brasil a gente vai para o mundo, e a região que a gente vai trabalhar vai ser justamente essa região aqui: Iraque, Síria, Irã, Turquia, e aqui Israel, que não dá para ver, só se eu ampliar Israel nesse ponto aqui. Então essa aqui é a região que a gente vai falar hoje, que é na verdade a região onde que, segundo os historiadores, teólogos e arqueólogos, consideram ser a região do Éden e a região das primeiras civilizações, tá? Então tem uns slides aqui que vão nos auxiliar para a gente entender o que a gente vai falar hoje, tá? Então a gente viu que os descendentes de Noé são Sem, Jafé e Cã, ou Cão, né? De Sem ele gerou Elão, e de Elão vai vir a Pérsia. Ou seja, o povo persa sai de Elão, filho de Sem. A Pérsia hoje é o que a gente chama de Irã. Sem vai ter outro filho chamado Assur. E Assur já faz ligação com a Síria, né? Já dá para entender que é a Síria, então vai gerar o povo assírio. Arfaxade, ele vai gerar os caldeus. Caldeus que a gente vai ver que Nabucodonosor, lá da Babilônia, ele era caldeu, né? Então a Babilônia vai se unir ao povo caldeu para formar todo o império neobabilônico. E de Arfaxade a gente vai ter Éber, né? E de Éber os hebreus. Tanto é que foi dito aqui no início que há uma grande possibilidade do nome hebreu ser referente a descendentes de Éber. Sem ainda vai ter Lud, que vai dar origem aos lídios, e Arão, que vai dar origem aos sírios. Jafé, o segundo filho de Noé, ele vai ter Gomer, que dá origem aos gálatas e frígios, né? Se a gente pegar lá o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo passa pela Galácia, passa pela Frígia.
Magog, que dá origem aos citas, que tanto Frígia quanto citas são regiões lá perto da Turquia. Madai é outro filho de Jafé, que dá origem aos medos. Então isso aqui é a Média, né? A gente vai ver onde fica e vai juntar a Média e a Pérsia para formar os medos persas, onde vão surgir Ciro, né? O Ciro que vai libertar o povo lá do cativeiro babilônico, a mão de Deus. Jafé teve outro filho chamado Javã. Javã dá origem à Grécia, aos gregos. Tubal, que dá origem à Ibéria, aos íberos, que é mais ou menos a região da Espanha. Meseque, que dá origem aos capadócios, Turquia. Tiras dá origem aos trácios. E dos filhos de Cão, né, que é o terceiro filho de Noé, a gente tem Cush, que vai dar origem à Etiópia, Sudão, ali a região da África. Cush também vai dar origem à Babilônia, né, porque Nimrod vai formar a cidade de Babel, e também os acádios, os acadianos. Acádios e... onde estão eles aqui? Acádios e caldeus, né, vão dar origem à Babilônia. Misraim, que vai dar origem aos egípcios e também aos filisteus, tá? De Misraim vai se chegar ao povo egípcio e ao filisteu. Put vai dar origem a outro país africano, que é a Líbia. E Canaã, que vai dar origem aos cananeus, né? Que são os jebuseus, fariseus e todos aqueles que a Bíblia relata. Seguindo aqui, a gente tem um mapa da localização deles, né? Como foi dito aqui, Tira, Lud, Tubal, Assur, Arfaxade, filho de Sem, Assur, filho de Sem, Elão, filho de Sem. Aqui a gente tem Put, filho de Cão, Misraim, filho de Cão, Canaã, filho de Cão. Então o que está em rosa aqui é a localização dos filhos de Cão. O que está em amarelo são dos filhos de Jafé. Então pode ver que a formação aqui da região até da Itália, né? Da Europa. E o que está de verde são os filhos de Sem, que formam ali toda aquela região, principalmente do Oriente Médio, né? Então, prosseguindo, a gente chega em Babel, né, que lá no versículo 8 a 11 do capítulo 10 de Gênesis vai dizer que Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início seu reinado abrangia Babel, Erech, Acade, os acádios aqui, e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Interessante que essa região de Babel, Acade, Nínive, nessa terra de Sinear, é o que hoje a gente conhece como Mesopotâmia. E a primeira parte que a gente vai falar desse vídeo hoje é sobre a Mesopotâmia. Num outro vídeo eu vou falar sobre a Babilônia, vou falar de Babel, sobre essa torre aqui, que tem um nome de zigurate, e vou mostrar o que é um zigurate. Mas hoje a gente vai ficar especificamente na Babilônia. Ok? Na Mesopotâmia, desculpa. Então a Mesopotâmia, segundo o livro A Bíblia de Estudo Cronológica da CPAD, né? Eu estou me baseando nessa Bíblia, e lá diz que a Mesopotâmia é uma região que durou dos anos 3300 a 3200 a.C., que é conhecido como a Idade Antiga do Bronze, né? A Mesopotâmia em grego significa entre dois rios, fazendo justamente menção a esses rios aqui, o Eufrate e o Tigre. Daqui a pouco a gente vai botar lá no whiteboard para poder rabiscar, desenhar melhor, mas a Mesopotâmia era justamente essa região aqui rosa, né, que diz entre rios. E para muitos arqueólogos e historiadores, eles apontam a Mesopotâmia como um dos locais onde se organizaram as primeiras cidades, né? Melhor assim, onde se iniciou o processo de urbanização. Então as primeiras cidades surgiram ali. A gente vai ver que os sumérios são apontados como a primeira civilização. Antes o homem era nômade, então ele ficava rodando de um lado para o outro, até que eles encontraram essa região aqui onde tinham rios,
e esses rios eles favoreceram a pecuária, a agronomia, enfim, favoreceram que se tivesse vida ao redor desse lugar, né? Então, seguindo aqui, então tem tudo a ver com o que a gente leu ali dos descendentes, principalmente quando falou de Nimrod, onde ele formou Babel, que é mais ou menos nessa posição aqui do cursor. Depois a gente tem a Síria mais para cima. A Síria, não Síria. Síria é um país e a Síria foi um império que já foi destruído, tá? Então tá tudo de acordo com o que a Bíblia diz, e esse mapa aqui, a gente pode ver um Atlas Histórico Escolar, Rio de Janeiro, da FAI, ou seja, o que se é aprendido no mundo secular está exatamente igual ao que a Bíblia está relatando, tá? E aqui a gente já tem as cidades que formaram a Mesopotâmia, que são aquelas principalmente fundadas lá por Nimrod, né? Assur, Nínive, a Babilônia, que é Babel. Aí aqui eu chamo a atenção para Ur dos Caldeus, é a terra de Abraão, né? A gente vai falar na Pérsia, que aqui é a região dos persas, mas em cima teria a Média, que aí formou o Medo-Persa. Então aqui a gente tem a Síria, aqui a gente tem os rios Eufrates e Tigre. Então Mesopotâmia é essa região que em grego quer dizer entre rios. Tem os acadianos e tem a Suméria. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre Babilônia, Suméria, Acádia, Pérsia, Síria, Ur dos Caldeus, e assim tentar dar uma visão melhor da geografia bíblica e história bíblica para os irmãos. Então, para encerrar, eu vou trazer aqui para o Whiteboard. Onde nesse mapa aqui a gente consegue observar melhor a nossa posição, né? Então, voltando aqui, deixa eu pegar isso aqui. A gente está nessa região, deixa eu só dar uma ampliada aqui. A gente está aqui nesse pontinho aqui mais ou menos, Espírito Santo, é esse Espírito Santo. A gente está justamente aqui nesse ponto, onde seria Guaçuí. Mais ou menos esse local aí é o local de Guaçuí, tá? E a região da Mesopotâmia é justamente a região aqui entre Irã e Iraque. Está justamente nesse ponto aqui. Vamos botar essa cor preta. É uma região que envolve esse pedaço aqui da Mesopotâmia, tá? Então, só para os irmãos terem noção de onde nós estamos e onde tudo começou. Então, essa daqui seria a nossa distância Guaçuí, Mesopotâmia, tá? E aqui eu tenho um mapa que vai mostrar justamente esse pedaço que a gente está falando. É esse aqui, ó. Esse pedaço daqui é o que está nesse mapa aqui. Vamos ser mais específico. Essa região aqui é o que está no mapa. Ampliando esse mapa, deixa eu tirar ele um pouquinho aqui para fora, para a gente só trabalhar em cima dele. Ampliando esse mapa, a gente volta, ó. Região dos caldeus, sumérios, babilônios, persas e assírios. Nínive, Assur, Jerusalém está nessa posição aqui. Então aqui está Jerusalém, aqui Damasco. Por lado de cá está o Egito. O Egito está aqui. A atual Turquia, as 7 igrejas lá do Apocalipse. A ilha de Chipre, onde Paulo vai fazer as peregrinações dele. E nós vamos começar então falando no próximo vídeo sobre Sumérios. Espero estar contribuindo aí com os irmãos para um melhor entendimento do que é uma geografia e história bíblica. Um abraço a todos e a paz do Senhor.